Olá, meu nome é James Cittadini, sou gerente de engenharia de tecnologia do CNPEM e vou falar um pouco sobre o CNPEM, o Sirius, que é o novo acelerador de partículas brasileiro. Bom, começando pelo CNPEM, que é uma organização não social sem fins lucrativos, que opera sob um contrato de gestão com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O CNPEM ele começa sua história há vários anos atrás com o LNLS, que é o primeiro laboratório nacional de luz síncrotron do hemisfério sul. Ele foi construído entre 87 e 97. Ele, na verdade, começou um pouco antes, em 84, com parte de concepção, treinamento de pessoal. Mas ele iniciou suas operações em 97 e operou por mais de 20 anos. Aqui é parte da equipe que construiu isso. Tinha já naquela época uma ideia de construir o máximo possível no Brasil. Então, em 87 começou os primeiros desenvolvimentos, treinamento de pessoal, teve a construção oficial do prédio, dos elementos, início até que em 97 se inicia a operação do acelerador e, assim, ao mesmo tempo, o campus, que hoje é do CNPEM, ele começa a ter um crescimento também que complementa a máquina síncrona, como o laboratório de microscopia, eventualmente o lançamento do laboratório de biologia, o LNBR e demais laboratórios que compõem hoje o centro. O CNPEM desde sempre ele foi criado e a sua concepção básica é ser uma infraestrutura aberta para usuários de todo o país. Então, em diversas áreas de atuação, que as pessoas, qualquer pesquisador pode submeter suas propostas e utilizar essa infraestrutura. O CNPEM fica localizado em Campinas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, muito próximo da Unicamp, e hoje o CNPEM é composto por 4 laboratórios nacionais: o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, Biologia Molecular Estrutural, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que aposentou recentemente o acelerador antigo chamado de UVX e passa a assumir o acelerador Sirius, que entrou em operação, e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. O Sirius é o grande projeto do CNPEM nos últimos anos. O resto do laboratório também cresceu, mas o Sirius é o mais emblemático. Isso aqui é uma foto recente do prédio, um prédio gigantesco, parece um estádio de futebol. Mas temos diversas outras aplicações. Eu vou listar algumas principais aqui, que é a planta piloto para escalada de testes de produção da etanol de segunda geração e diversas outras atividades que o Laboratório Nacional de Biorrenováveis tem atuado. O Laboratório Nacional de Biotecnologia, de Biologia Molecular Estrutural, que também trabalha com biotecnologia, ele tem focado bastante na parte de estudo de vírus. O Covid foi um grande motivador que redirecionou um pouco a atuação da área de biologia, mas tem diversas infraestruturas e pesquisas em andamento. Temos um parque de microscópios eletrônicos instalados únicos no hemisfério sul, são um dos melhores microscópios que existem, especialmente a área de criomicroscopia, que tem crescido e é bastante importante como complemento e ferramenta para a área de biologia. Interessante. E, basicamente, como infraestrutura aberta, o CNPEM tem recebido um conjunto grande de usuários ao longo dos anos, que vem crescendo anualmente. A gente está falando em torno de 2.000 usuários ano. Isso, mesmo com o desligamento do VX, que a gente esperava uma queda abrupta, foi redirecionar esses usuários para outras instalações do CNPEM, e agora, com o início da operação do Sirius, isso tende a aumentar, e esperamos que o país realmente consiga crescer em termos de pesquisa científica e usar essas infraestruturas de última geração. Também temos alguns usuários externos, especialmente focados na Argentina, outros países. O Sirius vai atrair bastante pessoal externo, já temos diversos outros países pesquisadores do mundo interessados no Sirius, mas aqui também mostra um mapa de como é uma instalação nacional, embora seja concentrada em São Paulo o maior número de pesquisadores. O CNPEM tem um programa que custeia a viagem e as hospedagens de pessoal fora do estado de São Paulo para incentivar a pesquisa do restante das universidades e institutos de pesquisa de todo o país. Então, é uma infraestrutura
O que é o Sirius? Para que a gente faz um acelerador de partículas? Acho que esse gráfico ele resume bastante bem a questão do espectro eletromagnético, e a luz síncrona nada mais é do que uma luz que atua, que é gerada de largo espectro, que vai de ultravioleta até raio-x mais duros, então ele cobre uma faixa grande, com foco de estudo desses elementos dessa região, desde a parte micrométrica até estruturas nanométricas de moléculas, proteínas, e então aqui é mais exemplificar o que a gente consegue estudar, e basicamente quanto maior a frequência, maior a penetração da matéria, então você consegue fazer estudos mais detalhados de elementos vivos sem ter que fatiar ou fazer técnicas diferenciadas que você destrói a sua amostra para estudar. Então o síncrono permite e dá uma possibilidade mais ampla de pesquisa e estudo de diversos elementos e orgânicos e inorgânicos. Aqui só rapidamente uma introdução sobre o que é o funcionamento do síncrono. Basicamente aqui a gente acelera partículas, no nosso caso elétrons, na velocidade muito próxima da luz. Se não fosse a aceleração próxima da luz, fosse muito próxima, a gente teria uma emissão de luz mais desfocada, isotrópica, ela iluminaria uma grande região, mas quando você acelera os elétrons na velocidade da luz e ele interage com um campo magnético, devido à força de Lorentz, você consegue a emissão dessa luz síncrona de uma forma bem colimada e intensa. Obviamente, os elétrons, a gente não tem um único elétron circulando, a gente tem um conjunto de elétrons, e esse conjunto de elétrons faz com que o feixe fique um pouco maior, e a grande tecnologia que se busca é colimar ou concentrar a maior quantidade de elétrons possíveis para você melhorar esse foco aqui e ter pesquisas cada vez com maior resolução e maior intensidade localizada do feixe. A máquina, como mencionei, é uma máquina de luz síncrono, é uma das mais brilhantes do mundo, é uma máquina de quarta geração, que é uma tendência que o mundo tem adotado. Então, assim, com o passar dos anos, se descobre novas formas de fazer máquina síncrono. Até pouco tempo atrás tínhamos essa linha que a gente chama de terceira geração, e por conta de modelos de desenho da máquina, conseguiu mudar um pouco o patamar. Estamos nessa faixa que a gente chama de quarta geração, aqui está normalizado pela circunferência da máquina. Ou seja, quanto menor a máquina, mais difícil de se atingir a imitância, que é o parâmetro que a gente usa para determinar se a máquina é de quarta ou terceira geração, e com a intensidade da luz que existe. O VX era uma máquina considerada segunda de geração, a gente pode ver que, comparado com o mundo, a gente começou tardiamente, e hoje a gente está no Sirius aqui, que é uma máquina de quarta geração, a gente está tomando a dianteira e sendo um dos principais players do mundo de máquinas de quarta geração. Bom, o parâmetro de imitância que eu mencionei, ele é um parâmetro que assim, resume o que é a qualidade de uma máquina, mas não é só isso. Mas só para contextualizar, em 2012 a gente tinha um projeto de uma máquina conhecida como terceira geração, era o que o mundo conhecia na época. Tinha o Max 4, que é um síncrono sueco que estava despontando e propondo uma novo desenho de máquina. E aí em 2012 a gente recebeu um comitê internacional de avaliação que propôs esse desafio da gente também desenvolver uma máquina de quarta geração. Aceitamos esse desafio e mudamos um pouco a ótica e os elementos da máquina desse modelo para esse. Você vê que a densidade de elementos ela cresce bastante, até que ela se consolidou mais ou menos nesse desenho aqui de baixo, que é o desenho do Sirius hoje, os elementos ópticos que determinam essa emitância aqui. Então, basicamente, a circunferência e o arranjo desses ímãs que vão fazer com que a emitância da máquina seja cada vez menor e se aumente o brilho da pesquisa e o brilho da luz que vai ser emitido. Bom, o Sirius é composto por 3 aceleradores, um acelerador linear, que muito parecido com o princípio de funcionamento das TVs antigas de tubos de raios catódicos, com alto filamento com alta tensão, desprende elétrons e você acelera, chega próximo à velocidade da luz. Estamos falando de uma velocidade de em torno de 600 mil volts por segundo do feixe de elétrons. Então, uma vez que a gente gerou o feixe do LINAC em 150 milhões de eletronvolts, a gente usa um acelerador injetor que a gente conhece como booster, que rampeia a energia desse feixe para 3 gigaelectronvolts. Então ele é armazenado no anel de armazenamento
da onde a gente vai extrair a radiação e a luz síncrotron de cada um desses dentinhos que vocês conseguem ver no desenho aqui. É possível extrair uma linha de luz para pesquisa. Aqui são os parâmetros mais gerais da máquina, tem bastante informação que pode ser encontrada na wiki do Sirius. Bom, como eu mencionei, as linhas de luz elas vão sair nessas aberturas na tangente de cada elemento magnético. E o Sirius tem uma característica interessante, que são 6 linhas que fogem até do prédio, eles saem para fora da estrutura do predial, tem essas pernas mais longas. E isso para você conseguir ter distância para focalizar o feixe de fótons e permitir maior focalização e estudos de elementos cada vez menores com resoluções cada vez maiores. A gente tem 6 linhas conhecidas como linhas longas, são as linhas que fazem parte da fase 1 do Sirius. Então, as linhas que a gente está preenchendo e já para entrar em operação, algumas delas já entraram em operação, especialmente a Maracá, que é a linha que a gente focou esse ano, que é uma linha de cristalografia de proteínas, que tem um foco principal no estudo de proteínas, especialmente do Covid, que é o carro-chefe que a gente está focando agora para tentar ajudar na... Falando um pouco da história, em 2006 a gente começa as primeiras discussões do Sirius, o VX já apresentava alguns sinais de que precisaria ser modernizado e já se via que a modernização de um síncrotron que já estava construído em 97, que entrou em operação em 97, exigiria um investimento extremamente alto, benefício que ele poderia trazer, era uma máquina de tecnologia antiga, de segunda geração, então foi decidido pensar numa eventual nova solução. Isso aconteceu ao longo dos anos, até que em 2010 a gente recebeu algum investimento para começar a prototipar e efetivamente testar as soluções que havíamos propondo. E daí a fatídica reunião de 2012, que a gente foi desafiado a fazer um desenho de máquina diferente. Parte dos protótipos e testes que a gente havia feito serviu de aprendizado, mas tivemos que começar todo o trabalho de novo e efetivamente desenhar uma nova e prototipar todas as soluções. Basicamente, os elementos magnéticos, câmara de vácuo, quase tudo mudou do projeto, tivemos que começar para a gente do zero. Em 2013, a gente efetivamente inicia a construção do projeto com o projeto executivo do prédio, visita de outros laboratórios similares. Em 2014, a terraplanagem tem início, em 2015 inicia-se a construção do prédio, e até que entra na fase final, que é chegada do LINAC que a gente comprou da China, início do comissionamento, instalação do booster, comissionamento do anel, início do comissionamento das linhas, até que agora em 2020 a gente está focando bastante nas linhas de luz, com a Maracá como referência e foco no estudo dos elementos de fármacos, vírus, proteínas do Covid. Aqui algumas fotos das etapas de construção. Como mencionei, em 2014 temos a terraplanagem, em 2015 o início das construções, em 2016 o foco estava grande na cobertura, a gente precisaria terminar a cobertura o quanto antes para iniciar o piso especial, que precisaria ser feito sem ter insolação direta, e em 2017 estávamos concluindo a cobertura e já com o início da construção do piso especial. Até que a gente chega nessa imagem que hoje é o prédio Sirius, foto atualizada do prédio do Sirius, que tem uma aparência de um estádio de futebol, é um prédio bastante amplo. É um prédio de 68 mil metros quadrados, que ele é dividido em basicamente 3 partes. A parte interior do prédio são toda a parte de infraestrutura, instalações e utilidades, produção de água gelada, geradores, compressores de hélio, ar comprimido, salas de apoio, salas de fontes, transformadores. Então tudo começa no início do prédio e radialmente é distribuído para o restante do prédio. É um prédio com ar-condicionado em todos os ambientes, então o consumo de água gelada é bastante grande, tanto que temos alguns tanques de termoacumulação com estocagem de mais de 3 milhões de litros de água para garantir o funcionamento dos sistemas de refrigeração, ar-condicionado e água de processo. A parte intermediária do prédio, o miolo do prédio, é onde fica o piso especial, onde são abrigados os aceleradores e as linhas de luz. E para isso a gente precisa de estabilidade, e a parte externa do prédio, além de abrigar os escritórios e laboratórios, ele serve de anticâmara para o restante do prédio e para manter a estabilidade e os requisitos de temperatura e estabilidade mecânica e tudo mais. Como mencionei estabilidade, eu já mencionei o feixe de elétrons é um conjunto de elétrons, mas eles ficam
ficam contidos em dimensão de mais ou menos 3 micrômetros, são 10 vezes menor que um fio de cabelo, e isso tem que trafegar ao longo de toda a volta, que é um pouco mais de meio quilômetro. Então, qualquer problema de estabilidade, se você tem o piso dos cílios, ele não é estável o suficiente, você pode subir, ou o berço, ou qualquer elemento, pode tirar o feixe da posição, e isso impedir o funcionamento, ou fazer com que ele vibre e aumentar o tamanho dele por conta da vibração. Então, diversas soluções técnicas para manter o piso estável, temperatura, elementos foram feitos, prototipados e testados. E costumamos dizer que o Sirius ele começa, na verdade, a 15 metros de profundidade, quando um conjunto grande de estacas, são mais de 1.500 estacas, sustentam um piso especial de solo cimento modificado. Foram removidos 4 metros de profundidade de solo ao longo de todos os 520 metros de circunferência. Foi substituído esse piso esse solo por um solo diferenciado, modificado, enriquecido com cimento e compactado para serviço de pré-piso, para assim a gente fazer a concretagem final de um piso de 90 centímetros de concreto monolítico em toda a volta. Então é um piso único, sem junta de dilatação, para manter estabilidade e se comportar como um único elemento. Então temos as deformações de maré terrestre, que podem fazer com que o piso varie até 30 centímetros. Ele se comporta como um único elemento e não deforme a máquina e impeça algum funcionamento adequado. Isso também é verdade para o hall experimental, onde tem as linhas de luz, e também para a blindagem de produção radiológica em torno do acelerador, que é uma blindagem de 80 centímetros a 1,5 metro de espessura, que também foi feita de forma contínua, sem juntas de dilatação, que tem que garantir a estanqueidade da radiação que é gerada quando se acelera os elétrons e tem essa interação com os campos magnéticos. Então, como eu mencionei, estabilidade ele requer um conjunto grande de detalhamento. Então todos os elementos foram pensados em estabilidade, então desde o piso até o bloco de concreto que eleva a altura dos elementos. Ele também é um bloco extremamente rígido, colado com uma resina especial que dá a rigidez necessária. Nós temos alguns elementos que são móveis, então tivemos que desenvolver elementos de ajuste para alinhamento dos berços e os outros componentes, e ainda assim fosse rígido o suficiente para não atrapalhar com a estabilidade da máquina. Então são esses elementos com range curto de ajuste, mas com steps micrométricos para permitir o alinhamento de todo esse conjunto e ainda assim garantir a rigidez necessária e evitar vibrações que seriam prejudiciais. Um sistema bastante importante, assim, o feixe de elétrons ele não circula no ambiente, mas sim dentro de uma câmara de vácuo, com pressões do espaço. Então a gente está falando de pressões na faixa de 10 a menos 10, 10 a menos 11 de pressão. A gente não quer atrito nenhum para o feixe de elétrons, ele não pode colidir com absolutamente nenhum gás residual, então as pressões são muito baixas. Existem algumas formas de se atingir essas pressões. A mais convencional é você colocar sistemas de bombeamento espaçados em distâncias bastante curtas para conseguir atingir pressões muito baixas, especialmente porque a geometria da câmara é um tubo de 25 milímetros e isso complica bastante o bombeamento de vácuo. E para isso existem algumas técnicas. Nós apostamos numa técnica desenvolvida no CERN, que é a deposição de um filme fino dentro da parede de vácuo, dentro das câmaras de vácuo. A gente fez isso dentro do campus do CNPq, com autorização e licenciamento do CERN. Isso facilita muito o desenho da câmara, torna o sistema mais compacto, que elimina a necessidade de colocar bombas de vácuo espalhadas. Você pode colocar elas em pontos estratégicos. E essa solução adotada porque a gente não tinha espaço para colocar bombas de vácuo, porque os elementos magnéticos e de diagnóstico são bastante densos na máquina, e isso seria impeditivo. Temos algumas dificuldades e alguns problemas com essa técnica, que é o número de ativação disso. Para essa técnica funcionar, é necessário que você aqueça esse tubo de vácuo a temperaturas na faixa de 180 a 200 graus Celsius. Além de acomodar a deformação mecânica que isso pode trazer, você tem que evitar que
que essa temperatura afete os elementos em torno disso. Esse número de ciclos que você pode ativar, ele é limitado, a gente estima entre 10 e 30 ciclos, dependendo do tipo e o cuidado que se tem. E a gente aposta que essa técnica é bastante boa e que a gente vai ter muito pouca manutenção. Usando essa técnica você consegue atingir pressões de vácuo muito mais rapidamente do que as técnicas sem esse filme fino. Basicamente a gente está transformando a câmara de vácuo numa bomba de vácuo. Como mencionei, a gente adquiriu a licença de uso dessa tecnologia do CERN, construímos nosso próprio dispositivo e hoje depositamos mais de 1 km de câmaras e estamos extrapolando a tecnologia e depositando esse filme em câmaras cada vez menores e comprimentos cada vez maiores, e já conseguimos fazer coisas além do próprio CERN. Bom, para aquecer esse conjunto, quilômetros de câmara a temperaturas de 200 graus, 180, 220 graus, é também uma complicadora. Isso, a gente não tinha muito espaço, então tivemos que desenvolver uma fita de aquecimento com espessura bastante pequena, tensões baixas para evitar riscos de choques elétricos do pessoal que está manipulando. É uma máquina bastante grande, com mais de meio quilômetro, com muitas pessoas trabalhando, então você tem que levar todos esses aspectos em consideração. São várias atividades que acontecem em paralelo. E também blindar que essa temperatura irradie para outros elementos e fique concentrada somente na câmara de vácuo. Isso é uma dificuldade grande e um desenvolvimento que foi realizado e já funcionou. A gente tem uma solução. Bom, como eu mencionei estabilidade, a gente tem que garantir que essa máquina é estável. A gente tem alguns elementos de diagnóstico ao longo da máquina. Como ele é o elemento diagnóstico que vai determinar a qualidade da estabilidade da máquina, ele precisa ser uma referência de estabilidade. Então foi desenvolvido um conjunto de suportes especiais e esses BPMs, que a gente chama de monitores de posição de feixe, que são basicamente 4 antenas de RF que são posicionadas em locais estratégicos da máquina e precisam estar estáveis, e quando o feixe de elétrons passa através dessas quatro antenas, através de uma matemática, você consegue ver a posição do feixe, o quanto ele flutua, qual a estabilidade. Então são várias informações de diagnóstico que a gente extrai desse feixe de elétrons. E para isso um conjunto de eletrônica especial teve que ser desenvolvida. A gente tem essa iniciativa de software e hardware aberto, porque é um sistema de fronteira, poucas pessoas do mundo conseguem desenvolver. A gente fez os nossos desenvolvimentos e a gente decidiu abrir esses códigos para que a evolução desses elementos de diagnóstico consiga ser feita com uma colaboração internacional. E hoje nós somos uma das referências de eletrônicas e elementos diagnósticos de feixe, que é muito interessante. Bom, os magnetos, como mencionei, eles fazem parte da ótica da máquina. Temos alguns tipos de magnetos, basicamente o dipolos, quadrupolos e sextupolos, fazem parte da ótica da máquina. Os dipolos têm uma função de fazer com que o feixe se curve. Então, dando um exemplo do booster, nós temos 50 dipolos, cada um defletindo 7,2 graus. Isso dá os 360 graus da volta. Então, isso já dá uma bela noção que se cada elemento não defletir exatamente o que ele deveria, não fecharíamos a volta exata. Então, o feixe ele tem que fechar uma órbita, que a gente chama, né? Então, ele tem que sair de um ponto e voltar exatamente no mesmo ponto. Então, para isso, a gente tem que ter precisão bastante grande nos elementos. Temos alguns dipolos de magneto permanente, outros eletroímãs. Vou mencionar um pouco mais para frente. O quadrupolo tem um objetivo de focalização, a gente chama eles de lentes magnéticas. O feixe de elétrons, em alguns elementos, ele diverge, então os pacotezinhos de elétrons vão se separando, e se a gente não fizesse nada, eles eventualmente bateriam na câmara de vácuo. Então, em alguns pontos, a gente tem que focalizar o feixe e fazer com que ele permaneça dentro de uma envoltória conhecida e estável, que vai efetivamente abaixar a emitância da máquina. Isso faz parte do desenho da máquina. Também temos sextupolos, que é um elemento que corrige um efeito de segunda ordem, ou seja, os elétrons, eu já mencionei que são vários elétrons, não é um único elétron, e cada elétron desse ele pode estar numa velocidade diferente, numa energia diferente. Então a máquina é projetada para operar em 3 GeV, alguns estão um pouco a mais, outros a menos, e o sextupolo tem o papel de corrigir isso e tentar manter todo mundo na mesma energia.
Então, o quarto elemento, que ele é extremamente importante, ele não faz parte da ótica, mas ele é imprescindível para o funcionamento das linhas de luz, boa parte delas, inclusive, são dispositivos de inserção, que são arranjos magnéticos periódicos, que fazem com que o feixe oscile, e faz um zigue-zague do feixe quando ele passa aqui dentro, e cada ondulação dessa é emitida radiação, e no caso do ondulador, essa radiação é feita, casa de forma construtiva uma com a outra, tendo picos específicos em energia com fluxos altíssimos, e é o que faz com que o Sirius seja uma das máquinas mais brilhantes do mundo. Bom, os magnetos foram divididos em dois tipos no Sirius. Temos os magnetos permanentes, que basicamente é um elemento que a gente chama de superband, são 20 localizados em cada um dos superperíodos. O Sirius é dividido em 20 superperíodos. No centro deles a gente tem o superband, é onde a gente extrai a radiação para uso das linhas de luz, além da radiação do dispositivo de inserção. Isso basicamente são ímãs de geladeiras super fortes, com 300 kg de força cada um. A gente empilha cerca de 96 tijolos de magnetos permanentes. E também temos eletroímãs feitos com empilhamento de lâminas de aço silício, enrolamentos de bobinas de cobre, onde você aplica uma corrente e a interação com a corrente gera o campo magnético guiado pelo núcleo de ferro silício. Um dos requisitos de projeto desses ímãs foi a não usinagem e não colagem das lâminas, então basicamente teríamos que empilhar um conjunto de lâminas e parafusar elas e garantir que esse conjunto é algo importante. Isso aqui dá um exemplo de que realmente ele consegue aguentar bastante força, mas o requisito de projeto era que esse perfil tivesse especificações mecânicas na faixa de 20 micrômetros para alguns dos elementos. E tem algumas fotos de alguns ímãs, então temos os ímãs do booster, quadrupolos, sextupolos, corretoras e dipolos do booster. A gente começou por eles porque as tolerâncias mecânicas eram um pouco mais tranquilas, foi um desenvolvimento de longo prazo junto com a VEG Motores em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul especificamente. Esses aqui são os ímãs do anel, com o design um pouco diferenciado, mas com o mesmo princípio. Esse sim tem tolerâncias na faixa de 20 micrômetros. Esse tipo de tecnologia você não encontra no mundo. Geralmente o pessoal faz o processo de estampagem, junção, mas sempre tem um processo de usinagem ou eletroerosão final para determinar o perfil, a qualidade das referências. Isso faz com que o tempo de produção cresça significativamente. Nós não partimos para a sua solução, demoramos um pouco mais para desenvolver o processo, mas na época de produção, a produção dos ímãs foram muito mais rápidas e atingiu todas as tolerâncias necessárias. O superband, que é o ímã de magneto permanente, ele tem esse perfil de campo, ou seja, ele parte de zero perto da borda, cresce para um patamar de 0,7 Tesla até chegar a um pico de campo de 3,2 Tesla. Isso permite gerar uma energia crítica de radiação na faixa de 19 kV, ou seja, quanto mais alta energia gerada, maior fluxo em alta energia, maior penetração da matéria você consegue ter. Isso permite abrir um leque de pesquisas bastante grande, e isso também ajudou a reduzir a imitância da máquina para atingir os parâmetros de projeto e tornar o Sirius uma máquina de quarta geração. Foram feitos, a montagem dessa extremamente complexa, são 96 blocos de magnetos permanentes posicionados, é um Lego complexo de ser montado, porque cada elemento tem 300 kg de força, então a gente faz dispositivos de montagem. Para ter uma ideia, a força entre polos, ou seja, da parte de cima com a parte de baixo de cima, são mais de 6 toneladas, então todo o conjunto tem que ser dimensionado para aguentar todas essas forças, as montagens e tudo mais. Bom, aqui eu consigo mostrar rapidamente, a gente montou todos esses elementos, e aqui tem um time-lapse para vocês verem.
Bom, olhando o time-lapse da montagem, parece que as coisas foram muito rápidas, mas foram anos de dedicação e montagem, vários turnos de pessoal trabalhando. Aqui a gente consegue ver um panorama geral da máquina. Então você consegue ver o acelerador interno, que é o booster. Então, nas etapas de projeto, a gente iniciou com um Linac que a gente adquiriu da China. Isso porque os chineses tinham acabado de fazer um Linac muito similar ao que a gente precisava, e decidimos focar nossa equipe na construção do anel de armazenamento, que era algo novo no mundo. Então a gente recebeu o Linac, começou a testar o Linac, como essa é uma área restrita a pessoas quando em operação devido à radiação, então tínhamos que intercalar montagem e comissionamento dos subsistemas ao longo do período. Então, com a montagem do booster, a gente só podia montar o booster enquanto o Linac não estava em operação. Quando terminamos de montar o booster e ele iniciou a operação dele, tínhamos que intercalar entre operação e montagem, até que esse aqui é o booster, esse aqui é o transporte que conecta o booster ao acelerador principal. E na montagem do acelerador também temos algumas restrições grandes, que depois que a gente tem um feixe de elétrons circulando em correntes mais altas, temos uma restrição de acesso, ou seja, a gente só pode acessar o túnel 6 horas depois que a máquina foi desligada, para não ter nenhum risco de radiação residual. Então é um processo complexo. Vocês conseguem ver aqui a densidade de elementos, a gente não tem espaço para colocar muita coisa, todos os ímãs são refrigerados, então tem mangueiras, cabos, intertravamento, são quilômetros de cabos, tem uma calha parecida com essa aqui da frente, na parte de trás, que tem quilômetros de cabos de 240 milímetros de diâmetro, 240 milímetros de diâmetro, de bitola, né? E é uma máquina bastante complexa, a gente consegue ver os elementos aqui, espelhos para ajudar na procura, o sistema de intertravamento, tem procedimentos. Quando vai entrar em operação essa máquina, a gente segmentou ela em 10 trechos. Existe um procedimento de procura, a gente tem que garantir que não tem ninguém dentro da máquina ao ligar, então tem um conjunto grande de monitoramento, sistemas, cada elemento é monitorado em termos de temperatura, corrente, se está passando a pressão de ar comprimido correta. Então são mais de 8.000 parâmetros monitorados frequentemente, um banco de dados gigantesco e uma grande equipe olhando as correlações, os eventuais problemas, efeitos que afetam a estabilidade. Então, um projeto bastante complexo. Bom, isso é tudo que eu tinha aqui para apresentar um overview do Sirius, CNPEM, e fiquem à vontade para fazer perguntas, tenho os contatos, fiquem à vontade. E esse ano não foi possível devido à pandemia, espero que as coisas se regularizem, e uma vez por ano, pelo menos, nós temos um dia que a gente chama de Ciência Aberta, que é um dia de portas abertas, onde abrimos o campo do CNPEM para mostrar para a comunidade toda o que é feito, o porquê de cada pesquisa, quais são as vantagens e como a gente consegue contribuir para a pesquisa do país e do mundo. Muito obrigado.